Olá, eu sou o professor Edmárcio Carvalho e esse é mais um ED Pesquisa. Muitas vezes a nossa cultura ensina-nos a separar o sagrado do profano. De um lado, a fé, de outro, o desejo. Mas o convidado de hoje defende que o ser humano é uma unidade e que não há ternura sem paixão e também plenitude sem corpo. Recebemos hoje aqui no ED Pesquisa para conversar sobre os encontros e desencontros entre a psicologia e a teologia, o professor e padre Sebastião Gonçalves. Ele é graduado em Filosofia, Teologia e Psicologia, mestre em Teologia Moral e doutor em Teologia Sistemática. Ele é autor do livro Tesão e Ternura, Psicologia e Teologia do Corpo, obra em que ele explora o equilíbrio entre essas duas forças que podem transformar a nossa saúde mental e as nossas relações. Sebastião, seja bem-vindo ao ED Pesquisa. Muito obrigado. Primeiro, é uma alegria, né? Para muita gente é uma revelação encontrar com o meu professor do curso de Psicologia. Eu estava ansioso por este encontro, que já fazia tempo. Então, eu tenho acompanhado um pouco as entrevistas e aqui no ED Pesquisa. E para mim, estar aqui é uma alegria muito grande, né? Voltar ao Univale, te encontrar e estar aqui é uma alegria muito grande. Muito obrigado mesmo, a você e aos outros, né? Eu que agradeço, né, Sebastião, a sua presença aqui com a gente. E aí, para a gente começar, né, a nossa conversa, né, eu queria que você explicasse um pouco, né, o seu livro. Né, o título do seu livro, que você, né, lança agora recentemente, une duas palavras que raramente a gente consegue encontrar aí, né, seja no contexto religioso ou acadêmico, que é tesão e ternura, né? E para algumas pessoas pode até parecer um pouco estranho, né? Um professor e padre falando de tesão e ternura. Por que você escolheu essa discussão, né, para ser o título do seu livro? E o que esse tesão aí, entendido como uma energia de vida, né, tem a ver com ternura? Como relacionar isso? Bom, estranho para muita gente, também para as editoras, né? Teve umas duas editoras católicas que rejeitaram o livro, queriam que eu mudasse, né, o título. Eu resisti um pouquinho, procurei outra editora, justamente por este preconceito com a palavra tesão. Me parece que a palavra tesão ela ganhou uma conotação pornográfica que não é dela. E eu resgato muito isso, não simplesmente a partir da psicologia, mas a partir daquilo que seria o próprio sopro bíblico, né, do que a gente poderia traduzir também como uma espécie de dinamis ou dinamismo da própria vida. Então, é muito difícil a gente separar aquilo que seria a nossa força vital, o elan vital, do próprio carinho ou da própria ternura, né? Então, existe como uma espécie de tesão enternurado e ternura cheia de tesão que nos movimenta. Então, um pouco essa intenção de resgatar a palavra tesão como uma palavra natural que deve ser dita, pronunciada e vivenciada, assim como a palavra ternura. Um pouco isso. E aí você faz, né, uma ponte entre a psicologia e a teologia, né? Qual que é o maior preconceito que você tenta, de certa forma, derrubar, né, com essa obra, ao tratar o corpo, né, não como um vilão, que às vezes, né, talvez essa relação com essa perspectiva, né, pejorativa do termo tesão, por exemplo, né, mas o corpo aí como um território de espiritualidade, que passa inclusive pelo tesão. Passa um pouco pela pesquisa mesmo da minha vida, né? Quando a gente encontra essas duas antropologias, que é a antropologia bíblica e a antropologia grega, a gente percebe que a antropologia bíblica ela não coloca o corpo como um vilão, né? Tanto que o verbo se fez carne, né? E o que nós presenciamos nessa Páscoa, por exemplo, é um corpo que se entrega por nós, né? Então, o corpo de Cristo, a gente acredita na ressurreição do corpo e não da alma, mas a junção da antropologia bíblica com a antropologia platônica, ou nessa junção, a antropologia de cunho grego platônico acabou vencendo. E aí, por influência do orfismo e de outras religiões, né, que influenciaram a filosofia grega, o corpo se tornou, no nosso contexto ocidental, uma espécie de vilão mesmo, né, uma espécie de prisão da alma, como dizem os místicos medievais. Mas isso vai contra, inclusive, aquilo que seria a intuição principal do cristianismo, né? Então, a ideia é realmente resgatar aquilo que seria a principal intuição do cristianismo, de colocar o corpo em cena, né? E aí eu já adianto um conceito caro a essa universidade que eu sei, que é o conceito de território, né? O corpo, ele seria a encarnação, né? E aí a gente poderia pensar essa ideia do território, o terreno do sagrado, né?
Então era um pouco essa desconstrução mesmo de pensar uma espiritualidade desencarnada que nos afasta tanto e que causa tantas doenças, inclusive de neuroses religiosas, né? Então é um pouco essa ideia, trazer um pouco isso. É isso que você está falando, tem muita lógica, né? Porque, por exemplo, dentro da discussão territorial, né, a gente parte do pressuposto, algumas linhas que vão pensar o corpo como o primeiro território, né? E em algumas linhas mais específicas, até a questão do útero feminino dentro de um corpo, evidentemente, que ali é o primeiro território da vida, né? Sim. E aí fazendo uma relação que a teologia também pode colaborar, né? Nessa discussão. E aí resgatar isso é importante, né? Sim. Me parece que o resgate da corporeidade nos dias de hoje, ele passa justamente por este resgate a partir daquilo que é humano, né? Daquilo que é humano no sentido mais banal da palavra. Um corpo que pode transpirar, um corpo que pode gozar, um corpo que pode adoecer, um corpo que pode ser amado, né? E a ideia de pensar tesão e ternura em conexão é justamente não pensar uma corporeidade mística, sabe? Longe de tudo, quase como se fosse uma corporeidade aos moldes do Iá, né? Assim, sabe? Meio projetado do jeito que eu quero, né? O corpo real, ele é cheio de tesão e é cheio de ternura, me parece, né? E aí você faz uma leitura a partir da teologia do corpo, né? Exato. E isso é interessante, Sebastião, porque às vezes, né, a gente fala de teologia do corpo como se as duas coisas não pudessem existir na mesma frase, né? Que a teologia ela não vai se preocupar com as questões do corpo, que seria aquilo que seria humano, né? Mas a relação do homem com algo divino, superior. Como que é essa questão, né? Para quem está nos assistindo e quem não é religioso ou que não tem leitura sobre, né, a teologia do corpo, como que esse conceito de teologia do corpo pode nos ajudar a entender a relação com o corpo? Aqui caberia talvez fazer um recorte, pensar que nós estamos falando da teologia do corpo no judeu-cristianismo, né? Aquilo que seria o território judaico e cristão. Porque haveria outras teologias, né? Se a gente fosse para o Oriente seria diferente. Mas aqui na nossa cultura não tem como separar teologia e corpo. Primeiro porque a manifestação do sagrado se dá na cultura cristã sempre a partir de um corpo. Por exemplo, no relato do Gênesis, quando você pensa, né, como que o homem é criado a partir da matéria, né? Tem um sopro que o faz viver, mas não existe um sopro separado da matéria, do barro, e nem um barro separado do sopro, ou seja, o barro separado do sopro não é homem, o sopro separado do barro não é homem. Então, o homem, o corpo do homem é uma matéria animada. Então, no cristianismo não tem como. E quando a gente vai realmente para a revelação cristã, nós acreditamos que o cume da revelação cristã se dá num corpo, né? E o corpo de Cristo é um corpo bem real, é um corpo que sofre, que sangra, né? As pessoas têm medo de falar, mas é um corpo que gosta das coisas, né? Que gosta de um bom vinho, que gosta de uma boa amizade, né? Nós temos um problema muito grande, Ed, que eu acho que é um problema gigantesco em todo o cristianismo, protestante ou católico, que é o exílio do corpo. Como se o corpo de Cristo, a gente chama isso de uma heresia docetista, né? É como se o corpo de Cristo ele fosse de mentirinha, né? E a gente precisa resgatar isso. É um corpo real, um corpo que tem um contato real com as pessoas e com as coisas, né? Então é impossível separar nesse sentido. E aí a partir da teologia do corpo, né, nessa perspectiva mesmo, fazendo uma leitura atual, a gente tem, e você está falando no seu livro, um pouco sobre o estilo de vida, hoje de vida acelerada, né? E que às vezes não permite que as pessoas cuidem do próprio corpo, né? E que sintam prazer com o próprio corpo, inclusive, né? Onde é que a gente, enquanto sociedade, né, a gente perdeu um pouco essa capacidade da gente ter esse cuidado, tanto consigo como com o outro, né? Nessa relação que passa aí pelo contato físico, presencial, né? Não sei se a gente poderia falar do resgate de um hedonismo às inversas, né? Assim, meio que invertido, mas nós temos uma cultura hedonista, mas uma cultura hedonista do virtual. Eu penso que talvez essa cultura hedonista do virtual, deixa eu ver como que a gente poderia pensar, né? Vou dar um exemplo. Na condição de psicólogo e de padre, eu atendo muitas pessoas que têm, por exemplo, as suas primeiras relações por webcam. Ou seja, nós estamos perdendo o contato do corpo real. A virtualidade trouxe muitas coisas boas para a gente, mas ela trouxe também a possibilidade da perda do corpo real, né? Nós podemos nos comunicar o tempo todo pelo WhatsApp, você no seu quarto, eu no meu, e a gente nunca se encontrar. Então, me parece que a proposta do livro, a primeira coisa que poderia resgatar, talvez essa dimensão,
da corporalidade, da realidade, é resgatar a dimensão do encontro dos corpos, não simplesmente do encontro de falas, porque a nossa fala pode se encontrar eu num lugar e você em outro, né? Mas é separar tempo para tomar o vinho com um amigo, o café com um amigo, ou para estar num programa desse, batendo um papo com você, sabe? Me parece que passa por essa reconfiguração do nosso espaço, né? Ou, se você quiser, para a gente resgatar o conceito caro da territorialidade, né? Assim, onde que a gente se encontra. A internet também é um território, né? Ou seja, e talvez é o território hoje preponderante que pode nos privar do corpo ou nos exilar do corpo real, né? Então tem um corpo virtual que parece que está ganhando mais força do que o corpo real. E aí, né, pensando nessa dimensão da corporeidade, talvez pela psicologia, né, e dialoguei com a teologia, a gente encontra hoje, às vezes, muitos casais em crise, ou pessoas mesmo com crise de identidades, né? Muito a partir de uma culpa excessiva sobre o desejo, né? De não poder ter o desejo, né? E que passa por essa relação, né, consigo, com seu corpo, com o outro, enfim. Como que seu livro pode ajudar, né, quem está nessa situação a se reconciliar com os seus próprios sentimentos, né, com aquilo que se deseja viver de forma mais leve, né, se permitindo aos encontros, né, e não somente uma vida, sei lá, virtual? Uma pergunta muito importante, e eu começaria por uma coisa muito desafiante, que é a revisão dos nossos paradigmas morais, que inclusive grande culpa disso tem a nossa religião, e eu falo da religião de forma especial, a religião cristã no Ocidente, né? Porque nós não conseguimos ainda revisar alguns paradigmas morais nos quais o corpo ainda é visto como vilão. Então, as pessoas sentem uma culpa enorme, né, em relação à sua sexualidade, à sua manifestação de carinho, né? Inclusive pessoas casadas que nos procuram com uma culpabilidade moral absurda. Então, assim, em primeiro lugar, precisa de uma revisão acadêmica, sistemática sobre isso. Eu acho que essa revisão acadêmica, ela passa pelo diálogo com a teologia moral, a antropologia, a psicologia, né? A teologia tem que se abrir para essas outras disciplinas, porque essas outras disciplinas trazem uma visão de homem na contemporaneidade que a gente precisa compartilhar. Então, existe uma tarefa acadêmica para fazer, mas para além da tarefa acadêmica, me parece que existe uma tarefa existencial, né? E essa tarefa existencial passa pela convicção que cada um de nós temos daquilo que é o nosso corpo e a nossa forma de gozar. Cada um de nós temos a nossa forma de gozar, que não necessariamente passa por aquilo que é o exercício da sexualidade, mas também, e é super importante, né? Porque é da sexualidade que eu e você existimos. Mas eu acho que é redescobrir o nosso corpo como território do gozo, desde o café que você toma ao abraço que você dá, né? E talvez pensar um pouquinho naquilo que seria o problema da cultura da pornografia e da promiscuidade, que nos dá um pouco de medo, e talvez seja este o limite, né? Talvez as pessoas tenham medo de cair em algum tipo de vício que moralmente seja, sei lá, inconcebível, mas a gente precisa revisar isso. E aí, como lidar, né, com esse sagrado, que seria esse gozo positivo, né, e o profano, que talvez seria justamente esse medo, né, de não se permitir se relacionar, né, e construir essas relações sadias? Eu acho muito importante também, as suas perguntas são muito importantes sempre, porque uma das coisas que os cristãos esqueceram, eu estou falando do cristianismo, estou falando de teologia, é que em Jesus Cristo já não existe mais a separação sagrado e profano. A gente vai ter várias passagens, aquela passagem de Pedro, por exemplo, do batismo de Cornélio, em que Deus vai falar no sonho com Pedro, não chame impuro aquilo que eu purifiquei, ou o véu do templo que se rasga. Então, para o cristão, essa separação sagrado e profano não existe mais, ainda que as cartas paulinas trazem para a gente o tempo todo essa ideia de luz e sombra, de desejos da carne. Essa perspectiva não é uma perspectiva de separação do sagrado e profano. Então, talvez a primeira coisa que precisaria ser revista é justamente essa separação de sagrado e profano, né? E ainda mais se a gente pensa o profano como diabólico, como mal, né? Como aquilo que mancha. E eu penso que passaria por isso, por essa ressignificação de que a espiritualidade cristã não permite essa separação radical entre sagrado e profano. O que existe é realmente a perversão e a não perversão, né? Mas o mundo em si, a gente não poderia considerá-lo como profano porque é criatura de Deus, né? Tá, mas nós temos, por exemplo, hoje uma questão que passa também por essa possibilidade, né, da felicidade, né, dessa teologia do corpo, do prazer,
Nós, por exemplo, estamos numa sociedade hoje altamente polarizada, Sim. né, altamente agressiva, seja de forma presencial, né? Hoje, por exemplo, um exemplo disso é o feminicídio, por exemplo. Sim, Ou de forma virtual, né? Com os crimes virtuais também, e a polarização, seja política, assim, enfim. Como equilibrar isso? Como que a gente consegue falar de ternura de uma forma coletiva, considerando que as coisas ainda estão polarizadas, né? As pessoas, boa parte ainda pensam, né? Ou eu vou poder ter o gozo, ou eu não vou poder, ou eu vou poder construir laços positivos, ou se você não pensa igual a mim, você está errado, eu não quero mais conviver com você. Como equilibrar isso? Pois é, eu não sei se a gente poderia arriscar dizer que aí nós estamos no terreno da psicopatologia, né? Me parece que o que nós temos hoje são pessoas adoecidas, né? Disfuncionais, justamente talvez por causa dessa repressão do gozo. Talvez a própria história pessoal, a história coletiva levou a este momento de uma repressão do gozo. E isso, eu penso que não existiria um outro caminho, não sei se existe um caminho coletivo, mas me parece claro que o caminho passa pela aquilo que seria a retomada da sua história pessoal, né? Uma boa psicoterapia poderia ajudar, né? Ver se você não está adoecido, né? Porque imagina uma pessoa que não vê possibilidade de ternura numa pessoa que pensa diferente, é uma pessoa que está matando em si aquilo que é a possibilidade de amar, né? Então, me parece que é muito grave e me parece que a gente está no terreno de uma psicopatologia mesmo, né? Que é o que a repressão causa, né? Freud já dizia, o que a repressão vai causar é uma disfuncionalidade, uma psicopatologia, uma neurose avançada que pode chegar a uma psicose, né? Ou que vai fomentar estruturas perversas, né? Me parece que a gente está mais neste âmbito. E aí, para a gente ter esse cuidado, né, com esse cenário que seria mais crítico, né, mas de uma forma preventiva também, né, e considerando que esse programa está vinculado, né, ao mestrado em Gestão Integrada do Território, você até já trouxe a discussão, né, do território, como que a gente pode pensar aí psicologia e essa teologia do corpo, pensando no ser humano, com seus desejos e talvez com essa necessidade de olhar para si, né, para os seus desejos, como esse primeiro território que ele precisa ficar atento e cuidar, para evitar que se chegue, né, até uma situação mais crítica. Resgatar, eu vou repetir um pouco isso, resgatar aquilo que seria o processo de crescimento pessoal, seja a partir da sua espiritualidade ou do seu mundo acadêmico ou de uma boa psicoterapia, né? Então, a primeira coisa é tomar consciência de que não há outro corpo, é este o único. E a única possibilidade de gozo, de alegria e de salvação está neste corpo, né? Então, travar uma batalha contra o seu corpo e contra o seu desejo vai ser sempre adoecedor. Talvez aí seria pensar um pouco como que a gente poderia diferenciar aquilo que seria algo disfuncional, como uma cultura pornográfica ou promíscua, daquilo que seria o prazer e o gozo no sentido mais positivo da palavra, né? E esses limites são complicados porque eu não posso impor. Como é que eu vou colocar um limite no seu... E aí colocar uma cerca no seu território, para brincar um pouco com a palavra território, né? Talvez um dos grandes problemas é justamente a cerca que nós colocamos nos territórios, né? A gente sabe que nós estamos cercados de instituições que colocam essas cercas, né? Mas para além das instituições, ainda tem as morais particulares, que é aquele que pensa que, bom, o Ed tem que agir assim, ele tem que amar assim, ele tem que pensar assim. E se a gente fica cercado dessas ideias, né, o nosso território vai minguando tanto que a gente morre asfixiado. Então, é preciso cuidar muito disso. Quais as cercas que você coloca ou que você toma para si, né, para cuidar bem deste território que é o seu corpo. Tem gente que está tão cheio de lei, né, está tão cheio de coisas, né, que não tem espaço para viver, fica literalmente sem espaço, né? É verdade. Sebastião, para quem quiser, né, ler a sua obra, ter acesso a ela, como que faz para adquirir? Bom, a obra está nas plataformas digitais, só digitar lá no Google Tesão e Ternura, Psicologia e Teologia do Corpo, vai estar nas primeiras buscas, na Amazon e em outros sites. Também aqui na livraria Leitura do Shopping, a obra está cadastrada na livraria, então é só ir lá e pedir, né? Se não tiver exemplar, eles vão encomendar. Sebastião, eu agradeço a sua presença aqui na de pesquisa, né, com o lançamento do livro Tesão e Ternura, Psicologia e Teologia do Corpo, que a gente recomenda a quem está nos assistindo. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, um grande abraço a você, né, e a todas as pessoas da Univale, que eu gosto muito.
Muito bom. E aí eu convido você também que está nos assistindo a assistir às edições do Ed Pesquisa sempre às quintas-feiras, às 14 horas na TV Leste e também durante a programação da Univale TV no canal 3.2, que você pode conectar na sua televisão, e também no canal do YouTube da Univale TV. A Univale TV é a TV que te conecta ao conhecimento.